Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. A prosa de Machado de Assis é bastante irônica. Este é o segmento, agora vem a indagação. A expressão de Machado de Assis exerce a função sintática de primeiro ponto. Vamos olhar as opções. Nós temos adjunta de nominal, aposto especificativo, aposto explicativo, sujeito e complemento nominal. De cara, o que é possível eliminar? Sujeito. Por quê? Sujeito não pode vir regido por preposição. É uma regra fundamental. Quando se estuda sujeito e suas classificações, sujeito não pode vir regido por preposição. Certo? Mas qual o sujeito na integralidade do período? A prosa de Machado de Assis. Agora perceba, quando se fala o sujeito, a gente fala de tudo ao mesmo tempo. A gente não fala somente daquele segmento. Agora, quando se fala o núcleo do sujeito, nós podemos analisar o quê? Só aquela palavra que é a base de significação do período. Que nesse caso é o quê? O substantivo prosa, né? Por quê? Porque o a que antepõe é um artigo, e artigo na sintaxe é sempre adjunta de nominal, e temos o de Machado de Assis, que é o que a questão propõe para que nós classifiquemos, né? Então, quais são as possíveis opções? Nós temos de Machado de Assis. Todas as outras 4 opções são possíveis, né? Agora, qual delas podemos eliminar com muita facilidade? A de aposto explicativo. Por quê? Porque o aposto explicativo tem por característica o quê? Um intermédio de um sinal de pontuação ou intercalando. Sejam vírgulas, sejam travessões. Perceba que aí não há nenhum sinal de pontuação. Por via de regra, em relação à vírgula ela marca tanto o vocativo, né, que é um chamamento, que é um outro termo sintático, quanto o aposto explicativo, né? Como eu disse, não necessariamente devem ser vírgulas, podem ser travessões sem problema nenhum. Agora, eliminamos aposto explicativo. Agora, o que resta? Adjunta de nominal, aposto especificativo e complemento nominal. Podemos eliminar também o complemento nominal, mas por quê? Quando eu falo em prosa é um substantivo o quê? Concreto ou abstrato? É um substantivo concreto, né? Não é um substantivo abstrato. A prosa depende de outro ser para existir? Não, ela tem uma independência existencial. Ela não depende de outro ser para existir. E lembremos da noção ou da definição do complemento nominal. Complemento nominal é o termo integrante que completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Se nós temos aí um substantivo concreto, nunca poderia ser um complemento nominal. Ademais, não há um valor passivo no contexto. Se eu tentar inverter a estrutura, eu não vou falar Machado de Assis é prosa por alguém ou é prosa a alguém. Percebe que quando eu faço essa inversão de valor ativo e passivo, uma característica de diferenciação do adjunto e complemento, eu sempre tenho uma estrutura de quê? De voz passiva analítica, né? Eu tenho uma estrutura em que aquilo ali se torna o quê? O complemento de algo. Quando eu digo, por exemplo, a necessidade de alimentos, eu posso meio que inverter e forçar que os alimentos eram necessários a alguém ou eram necessários para alguém. Eu tenho toda essa carga semântica de passividade, o que não condiz com essa estrutura do período. Certo, eliminamos então o complemento nominal, né? Agora o que resta? Adjunta de nominal e aposto especificativo. Cuidado, por quê? O aposto especificativo, ele, na maioria dos casos, é marcado por um substantivo próprio, seja um topônimo, nome de lugar, né? Ou um antropônimo, que é um nome de pessoa. Perceba que nós temos um nome de pessoa, mas isso não significa que já seja um aposto especificativo. Qual o critério de diferenciação? Muito simples. Eu tenho esse Machado de Assis aí. Primeiro ponto, eu tento completar o período só com Machado de Assis. Eu finjo que ele é o sujeito do período. Machado de Assis é bastante irônica. Faz sentido? Não faz por quê? Machado de Assis, ele é o quê? Ele é um termo masculino. Como o adjetivo está concordando no feminino, já é uma indicação de que não é aposto especificativo. Certo? Agora, qual a segunda substituição que é que vai te dar certeza? Você pergunta ao que você presume que seja o aposto especificativo, se ele é o sujeito. Como assim? Nesse caso, Machado de Assis é uma prosa? Não, Machado de Assis é uma pessoa, é um escritor, é uma pessoa eminente, uma pessoa notável, né? Então, quando eu tenho essa resposta como não, eu já posso automaticamente classificar
o D Machado de Assis como adjunta de nominal. Por quê? Nessa estrutura específica, eu só tenho essas duas classificações, né? Por quê? Eu tenho um substantivo concreto e eu tenho um termo regido por preposição com um substantivo próprio. Como eu disse, pode ser um antropônimo, nome de pessoa, ou um topônimo, nome de lugar, né? Agora, eu fiz o questionamento. Eu obtive resposta positiva? Não. Por quê? Porque se eu obtivesse a resposta positiva, seria um aposto especificativo. Como não, eu tenho um adjunta de nominal, que é o gabarito da questão letra A. Um outro método de diferenciação, que é um pouco mais fácil, mas talvez as pessoas não conseguiriam fazê-lo de forma plena, é o seguinte: substituir esse D Machado de Assis por um adjetivo. Por quê? Esse D Machado de Assis, ele equivale a uma locução adjetiva. Eu posso falar: a prosa machadiana é bastante irônica. Eu posso fazer essa substituição, né? Assim como eu posso dizer: a obra de Camões, a obra camoniana. Eu posso fazer essa substituição. Não está correto. Perceba que tanto é adjunta de nominal que se eu perguntar de Camões é uma obra, não faz sentido nenhum, né? De Camões não é uma obra, Camões é um autor. Então, é aquilo. Você tem que olhar um pouco a coerência e o senso. Então, esse é um critério variativo de diferenciação entre o adjunta de nominal e o aposto especificativo. Essa indagação, ela vai te dar certeza. Essa substituição do termo, a ocultação do sujeito e a construção do período, como eu exemplifiquei, Machado de Assis é bastante irônica, é possível, mas ela não te dá aquela totalidade de certeza. O que vai te dar a certeza é esse questionamento feito de forma inversa, né? Você pega o que você acha que é aposto especificativo e pergunta para o sujeito. Se você obtiver uma resposta positiva, aposto especificativo e acabou. Caso você obtenha uma resposta negativa, marca adjunta de nominal sem medo de ser feliz. Um exemplo de aposto especificativo é o seguinte: a cidade de Petrópolis é muito bonita. Eu tampando, Petrópolis é muito bonita? Sim. Agora eu faço o questionamento que é o primordial. Petrópolis é uma cidade? É. Se é uma cidade, nós já temos a classificação do termo, né? Aposto especificativo. Agora, quando eu falo, por exemplo, as praias de Curitiba. Curitiba é uma praia? Não. A adjunta de nominal ainda há substituição, né? As praias curitibanas. Então, não tem erro se você utilizar esse critério aí. Então, fica aí a dica, né? O macete para diferenciar esses dois termos, né? Adjunta de nominal e aposto especificativo. Gabarito da questão, letra A. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.